Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o uso do PSIM para simulação de circuitos em AC, né, em corrente alternada, né, que a gente chama de no regime de corrente alternada. E para usar o PSIM para simular um circuito simples em corrente alternada, utilizando o PSIM, a gente tem que atentar para alguns pontos da característica da corrente alternada, né? Que são para a gente poder ver a forma de onda de forma adequada, que é a frequência que o sinal da fonte alternada, por exemplo, está funcionando, então chamada frequência F, e correspondente também, atrelada a essa frequência, qual que é o período dessa onda, né? Que o período é simplesmente 1 sobre a frequência, o inverso da frequência. Então, na forma de onda, a gente representar aqui da intensidade, seja de corrente ou tensão, vamos dizer que seja a forma de onda de tensão, no tempo a gente tem, se é uma onda senoidal, né, ou cossenoidal, enfim, ela vai ter uma forma de onda desse tipo aqui. E o período dessa onda ela é dado por o tempo que ela leva para completar um ciclo, né, o que a gente chama de um ciclo. Então, por exemplo, daqui do instante zero até o final desse ciclo aqui que ela voltou ao mesmo estado, aqui a gente tem esse intervalo de tempo, é o período, né? E a frequência, então, dessa onda, a frequência é dada por o inverso, 1 sobre f. Então, 1 sobre o período, aliás, né? Então, se a gente estiver falando de uma frequência, por exemplo, de 60 Hz, né, que é a nossa frequência padrão aqui no Brasil, né, do sistema de potência, né, a frequência 60 Hz, a gente está falando de um período que o ciclo da onda ela leva para ser completada, né, de 1 sobre 60, que fazendo aí o cálculo 1 sobre 60 dá um período de 16 milissegundos, 16,6, né? Então, se eu pegar aqui o 60, 1 dividido por 60 é 16,666 milissegundos, né? Então, esse período aqui equivale a 16,666, uma dízima aí, né? Milissegundos. Por que isso aqui é importante antes da gente simular, a gente ter isso aqui em mente, né? Dependendo da frequência da nossa fonte. Porque para a gente simular e ver a forma de onda, a gente quer ver um ciclo completo, pelo menos um ciclo, né? Em geral, a gente vamos simular para 3, 4, 5 ciclos, pelo menos. Tá? Isso aí a gente tem que entrar lá no PSIM como as informações de o total time da simulação, né? Isso aqui que vai determinar quanto tempo que o simulador vai calcular esses parâmetros da forma de onda, né? Total time. Então, se a gente quer, por exemplo, vamos supor 4 períodos, né, completos. Então, eu vou ter que pegar esse período da onda aqui e multiplicar por 4, certo? Esse aqui vai ser meu tempo total de simulação. Ou vamos pegar para 10 períodos, né, arredondar. Então, eu quero simular pelo menos 10 ciclos de onda aqui para eu ver a forma de onda bonitinha, né, certo? Então, eu vou pegar 10 vezes esse período, então aproximadamente 160 milissegundos de total time na minha simulação é um bom parâmetro. Tá? E aí eu tenho que cuidar outro parâmetro que é o step. A simulação, o simulador, o que ele faz? Ele calcula o valor instantâneo de tensão e corrente no meu circuito para cada instante de tempo que eu determinar como um step. Então, o que seria um step? Eu não posso pegar um step, é um passo, né? Então, ele vai calcular, por exemplo, qual que é o valor da corrente de tensão no meu circuito no instante zero aqui, né? Então, esse aqui é o primeiro passo. Ele vai calcular no instante inicial da simulação qual que é o valor de tensão e corrente em todos os elementos todos os componentes do meu circuito, certo? Então, esse aqui é o meu primeiro passo. Depois ele vai calcular para um outro instante de tempo, vamos dizer que é aqui, nesse ponto. Né? Então, essa diferença aqui, esse incremento de tempo, né? Esse acréscimo de tempo aqui, é o meu step. Então, isso aqui ó, é o que a gente chama do step da simulação. É o passo da simulação, na tradução em português. E é esse delta tempo aqui, esse delta t pequeno, que é de quanto em quanto tempo que ele vai calcular os parâmetros. Para a gente ter uma boa resolução da forma de onda, nossa forma de onda não ficar toda nossa senoide ela não ficar. Se eu calcular só com esse tempo, que ele vai calcular esses dois pontos e vai interpolar uma reta aqui no meio. Então, ao invés de uma senoide, né, por exemplo, se eu calcular somente pontos aqui, aqui, esse meu step vai ser muito grande. Ao invés de ter uma senoide lá na forma de onda, eu vou ter uma onda meio quase lembrando uma onda triangular, né? Essa aqui vão ser segmentos retos. Então, eu vou diminuindo esse step, diminuindo esse intervalo aqui, né? O ideal seria a gente ter um step muito pequeno tendendo a zero. Só que um step tendendo a zero ele vai calcular infinitos pontos e o simulador vai ficar
para sempre calculando não é possível, né? Então a gente calculou um step que deu uma resolução temporal suficientemente boa. Em geral, aqui, se a gente pegar, sei lá, num ciclo aqui, se a gente pegar, pensa o seguinte: se a gente pegar dividido por 360, que é aí convertendo esse tempo aqui para graus, né? A gente vai ter um step de 1 em 1 grau na fase da onda. Dá uma resolução suficientemente boa, bem boa, para a gente ter a forma de onda determinada. Então, vamos dizer, pelo menos para ter 1 grau aqui de resolução no tempo, né, o equivalente a 1 grau de fase, a gente vai pegar esse período aqui e dividir por 360. Tá? Então, esse período da onda, né, de 16 milissegundos, e dividir por 360 partes, então a gente está dividindo essa onda aqui em 360 partes. Se a gente pegar um step aqui, então um passo no tempo de 4,62 vezes 10 nas 5 segundos, tá? Então isso vai dar uma resolução, vamos dizer, o step aqui, se a gente pegar então 4,62 vezes 10 na menos 5 segundos, tá? Isso aqui equivale a um step de 462 micro, não, opa, vou pegar a borracha aqui, 462 não, 46, né, 46,2 microsegundos, né? É isso aqui, a conversão. Então ele vai calcular cada 46 microsegundos aproximadamente, né? Se eu colocar isso aqui na simulação, ele vai calcular esse valor de tensão e de corrente nos elementos, nos componentes do meu circuito. Tá? Então isso aqui a gente pegou mais ou menos um step que é o período da minha onda, esse período aqui dividido por 10. Tá? A questão do PSIM também, a PSIM versão gratuita, demonstração, é que ele limita a simulação, né, a 6.000 pontos. Então a versão, o PSIM gratuito, ele tem uma limitação de 6.000 pontos para simular, né? Ou seja, se a gente não tem a versão paga, a minha limitação é que esses pontos que ele vai calcular aqui, os parâmetros do meu circuito, né, durante a corrente alternada, ele é limitado a 6.000 pontos. Então eu não posso diminuir muito a minha resolução comparado com o tempo total que eu quero simular, porque eu tenho essa limitação aqui. Tá? Então se a gente pegar, por exemplo, o 160 milissegundos, que é o tempo total que eu estou presumindo aqui para minha simulação, 160 mili, 0,16, e dividir por este meu step aqui, né, que é de quanto tempo que a gente está simulando, 46 micro, é 0,000046, ele está dando aqui 3.400 pontos. Então tudo bem, eu estou dentro do, estou abaixo, né, do meu limite de pontos que eu posso simular. Então a versão gratuita ela vai me permitir calcular com esse passo e com esse tempo total aqui. Toda vez que a gente vai simular a corrente alternada, eu não preciso fazer esse cálculo aqui, né? Isso aqui, basta a gente pode simular e ver que a resolução da onda não está boa, eu não tenho ciclos suficientes, então vai lá e mexe nos parâmetros da simulação. Só estou fazendo uma explicação aqui antes da gente ir lá para o simulador, tá? Só para dizer o que esses parâmetros eles significam, ok? Então vamos dizer que a gente quer simular um circuito aí relativamente simples, né? Em AC a gente tem a fonte de tensão alternada aqui, um resistor de 3 ohms em série com uma reatância XL de 4 ohms, né? A gente quer simular esse circuitinho aqui só para... Então, supondo que essa fonte aqui, ela tem... Vou pegar aqui uns parâmetros. Ela é uma fonte de 100 volts com um fasor aí que a gente vai tomar como referência de 0 graus, né? E vamos assumir então que essa aqui é a frequência esse sistema aqui é para a frequência de 60 Hz, né? Então a minha fonte ela tem a frequência de 60 Hz e aí eu vou simular para um tempo total de 160 milissegundos, tá? Então abri aqui meu PSIM, né? Eu vou clicar uma nova folha aqui para colocar os componentes
Venho aqui e escolho a fonte de tensão senoidal alternada, né? Tá aqui embaixo, parece sinusoidal voltage source, né? Aqui. O resistor, esse aqui é o indutor, esse aqui é o resistor. O indutor a gente pode pegar aqui, rotacionar ele, fazer as ligações. E agora ajeitar os parâmetros. Vou ajeitar o zoom aqui. O parâmetro do resistor ele é de 3 ohms. O indutor, uma reatância. Aí aqui a gente tem que dar com a indutância, né? Então se a reatância é 4 ohms, lá no simulador eu tenho que entrar com o valor do L, certo? XL, o valor do XL é igual a 2π vezes a frequência vezes L, né? Ele depende da frequência também. Então qual que é o valor da indutância para ele ter um valor de 4 ohms aqui, igual a 2π vezes a frequência que eu estou assumindo, que é 60 Hz, e aí eu vou calcular o L. Então o L ele vai ser 4 dividido por 2π vezes 60 aqui, né? Isso aqui dá uma indutância. Deixa eu pegar minha outra calculadora aqui. 2π vezes 60, calculando primeiro o denominador, dá 376,99, que é o ômega, né? Desse circuito aqui também, isso aqui também é esse 2π aqui vezes 60 também é o ômega, que a gente pode representar o ômega dessa fonte aqui, a frequência radiana, né? Aproximadamente 377 radianos por segundo, e dividir 4 por esse valor, então vai dar uma indutância de 10,61 milihenries, né? Aproximadamente 10,6 milihenries. Então esse valor de indutância que a gente tem que entrar aqui no parâmetro do meu indutor no PSIM, né? Utilizando o simulador PSIM. Então 10, e tomar cuidado aqui para a versão gratuita em inglês, né? A vírgula, né, que separa a casa decimal, para nós, né, na língua portuguesa utilizamos a vírgula, o PSIM ele é em inglês, então ele utiliza como separador de casa decimal aqui, né, o ponto. Então a gente tem que tomar aqui o ponto, que é utilizar aqui o ponto para entrar com 10,61 milihenries, por exemplo, tá? E eu posso utilizar aqui o M minúsculo, que ele reconhece como prefixo de mili, certo? E como está a indutância, então é milihenries. Então, deixa eu marcar aqui para aparecer lá no nosso diagrama. Então, 10,61 milihenries, né, que é o nosso indutor. E a fonte, vamos botar então a frequência ali, o valor de pico, da amplitude, né, 100, que é o nosso fasor lá, amplitude de 100 volts. Frequência já está 60 Hz, então não precisa mudar. A fase está em 0, como o nosso fasor lá, beleza. Então isso aqui está o nosso circuito aqui. E agora a gente tem que colocar aqui o Vim Simulate aqui em cima e botar o Simulation Control, né? Que é nesse reloginho aqui que a gente vai colocar o Time Step, que é aquele que a gente calculou, e o Total Time, que a gente quer simular. Então o Total Time eu quero simular por 160 milissegundos, que são 10 ciclos, né? Aproximadamente 10 ciclos, seria 166. Posso até colocar aqui, 166 milissegundos vai dar mais próximo dos 10 ciclos, né? E o step, né, que a gente tinha calculado lá, se eu quero uma resolução de 1 grau de fase para cada ponto da onda que ele calcular, a gente teria que usar uma resolução mínima, o step de no mínimo 46 microsegundos. Qualquer valor abaixo disso aqui vai me dar uma resolução menor do que 1 grau na fase da onda, né? Isso já eu vou reconstruir a senoide mais próximo do real. Como a gente está trabalhando com uma simulação, ele está calculando ponto a ponto. Então vou colocar aqui 4 microsegundos, né? Então que ele não vai passar daqueles 6.000 pontos que a gente tem aqui para simular na versão gratuita. Então 4 micro, eu posso simplesmente botar 4U aqui, ele vai reconhecer o seu step, tá? Pronto. E agora eu vou colocar aqui aonde que eu quero medir. Por exemplo, a corrente, né, ele já tem e tensão aqui nos elementos, ele já coloca padrão aqui, ó, current flag já está igual a 1, ou voltage flag, ele já vai calcular automaticamente a corrente de tensão nesse resistor. No indutor, ele também já está marcado, ó, current flag e voltage flag. Quer dizer que
eu não preciso colocar nenhuma ponteira aqui no meu circuito se eu não quiser. Ele já vai calcular automaticamente os valores de corrente e tensão nesses elementos aqui. Se eu quiser colocar uma ponteira, então eu coloco aqui uma ponteira de tensão, né, relativo ao aterramento, ou a ponteira que eu posso medir entre qualquer ponto, ou posso colocar um amperímetro aqui no meio para medir a corrente, né? Então eu posso colocar um amperímetro aqui, por exemplo. Ele tem que estar em série com onde eu quero medir a corrente, né? Vou deletar aqui, deletar aquele fio lá de trás. E eu posso colocar uma ponteira de tensão, qualquer ponto. Eu quero calcular a tensão aqui, por exemplo, né? Ele vai colocar aqui. Se quiser que eles apareçam aqui no meu diagrama, só marcar aqui display que eles vão aparecer o nome dessas amperímetro desse voltímetro aqui. Se eu estou utilizando esse voltímetro aqui, que é um medidor de tensão nodal, né, eu tenho que sempre lembrar de colocar um ponto de referência que é o meu aterramento, tá? Senão ele não vai... Ele está medindo sempre esse ponteiro aqui, ele mede em referência ao meu 0 graus, que é o meu ponto de aterramento, né? Se eu utilizar a outra ponteira de tensão, ela tem 2 nós, né? Então aí eu não preciso colocar o aterramento. Eu posso colocar essa ponteira para medir a tensão, por exemplo, entre esses dois pontos aqui, né? Entre o resistor, pegando o resistor e o indutor, que ele vai medir nada mais do que a própria tensão da fonte, né? Esse aqui seria o meu VP1, tá? Então, só com exemplos das ponteiras que a gente pode utilizar. Mesmo assim, eu poderia não colocar nenhuma ponteira, já que ele vai automaticamente medir a corrente e a tensão, né, por esses parâmetros aqui, no resistor e no indutor, né? Não precisaria colocar as ponteiras aqui. E aí a gente vai agora já configuramos nosso controle de simulação, que é o Step e o Total Time. Vamos aqui em Run Sim View, né? Ou simplesmente o F8 ele já dá roda a simulação, né? Então, ele deu aqui, acho que eu coloquei 4 micro, era 46, né? Ele disse que a minha simulação ultrapassou 6.000 pontos, e realmente, né, o que a gente tinha colocado ali era 42 microsegundos, né? Não 4 microsegundos. 4 microsegundos é um step muito pequeno, realmente, para esse período aqui de 166 milissegundos total, ele vai ultrapassar esses 6.000 pontos de simulação. Então, vou botar aqui 40 micro, tá? O meu step. E agora eu vou simular de novo. Ok. Abre essa janela aqui que ele já escolhe o que eu quero plotar. Vamos dizer que eu quero plotar a tensão lá no indutor, né, que é o V2. Ele está aqui, ó, chamando de V2, ou simplesmente o VL1. Tem que ser a mesma tensão. Vou plotar aqui, clicar 2 vezes, ele vai aparecer OK. E puxar aqui para a tela, está aqui a minha forma de onda de tensão no indutor, né? Vê que aqui no primeiro ciclo ele tem a fase de transitório, que ele não chega a 100 volts lá, porque ele está carregando o indutor, né? Então é a fase de transitório, depois ele entra em regime permanente. Então aqui a gente tem os 10 ciclos simulados, ó, o total aqui embaixo, o tempo total de simulação. Ele está simulando aqui até, né, aqui está 0.16, perdão, segundos, que é os 160 milissegundos. Ele está simulando um pouquinho depois, né? Certo? Então, se a gente quiser ver alguns parâmetros aqui, né, eu posso vir aqui na lupa e arrastar essas duas linhas aqui. Ele aparece aqui embaixo, o X1 e o X2, os valores instantâneos. Então, de V2, eu quero calcular, por exemplo, o valor de pico aqui, ó, né, ele está me dando em X1, né, 7.99 vezes 10 na 1, ou seja, 79 volts, né? É o valor de pico, né? Calcular, ver aqui no X2, ó, nesse outro ponto, nesse outro pico aqui, esse X2 aqui embaixo, 7.99 vezes 10 na 1, 10 elevado na 1, ou seja, 79,98 volts, é o valor de pico da tensão no indutor. Se eu quiser calcular o valor RMS, né, então, o valor RMS de tensão no indutor, né, aí a gente pode calcular aqui pela forma, o valor de pico em regime permanente já, né, desconsiderando aqui esse período de transitório, né, sempre desconsidera
esse primeiro ciclo aqui, porque ele está em transitório, ainda está carregando o indutor, não atingiu a tensão máxima. Depois ele já entra em regime permanente, né? Então, a gente tirou da simulação 79,98 volts, é o valor de pico da tensão no, vamos chamar aqui o valor de pico em XL, né? Então, se eu quero calcular o valor RMS no XL, então eu tenho que pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2, ou multiplicar por 0,67, né, que é o valor de 1 sobre raiz de 2, multiplicar por 0,707, tá? E a gente vai ter então o valor de pico 79,98 dividido por raiz de 2, o valor RMS então 79,98 raiz 56,55 volts, certo? Esse aqui é o valor RMS da tensão. E assim a gente podia fazer para qualquer outra grandeza. Aí vou adicionar aqui uma outra janela aqui embaixo e quero saber a corrente no indutor. Então eu venho aqui, ó, a corrente no indutor é a minha ponteira I1, tá aqui, ou eu posso simplesmente o IL1, né, que já é o calculado padrão, clicar 2 vezes ou adicionar aqui e ele vai plotar. Opa, por que ele não plotou? Aqui, a corrente no indutor, né? Então, ó, ele chega a o valor de pico aqui, vou pegar um pico aqui, ó, né, em torno de 40 milissegundos. A corrente no indutor aqui está em 19,95 amperes, né? 1,995 vezes 10 na 1, seja o valor de pico da corrente no indutor. Então a corrente de pico no indutor, a simulação está dando aqui, né, 19,953 amperes, 19,953 amperes. Esse é o valor de pico. Mesma coisa, se eu quiser calcular o valor RMS, ou eficaz, né, da corrente pelo indutor, pelo reatância XL, então vou pegar o valor de pico da corrente e dividir por raiz de 2. Então 19,953 dividido por raiz de 2 dá 14,109. 14,109 amperes é o valor RMS da corrente, tá? Então, isso aí basicamente se a gente quiser ver qualquer outro parâmetro de tensão ou corrente, em outro elemento, é só alterar aqui, ó, plotar nas curvas, né? Se a gente quiser ver também, aqui já tem algumas fórmulas que a gente pode calcular, se quiser a exponencial do sinal, integral. Eu achei que ele tinha aqui o RMS já padrão, mas não tem, né? Um valor absoluto, não, isso aqui em módulo. Não, a gente poderia colocar aqui, fazer a fórmula do valor eficaz, que seria simplesmente pegar o valor instantâneo. O valor instantâneo não, teria que ser, não vai dar aqui. Achei que ele tinha aqui o valor RMS para plotar o valor RMS, mas não tem. Não por padrão. A gente teria que criar a fórmula do valor RMS aqui, que eu posso colocar, por exemplo, um sinal aqui, né, a corrente, e dividir, multiplicar, fazer qualquer uma dessas operações aqui, e ele vai plotar a forma de onda dessa função aqui, né? Por exemplo, você pegasse a corrente elevada ao quadrado, né? Então, eleva ao quadrado e adiciono aqui, né, essa função. Então, ele vai plotar essa função, ele vai calcular, mas ele plota aqui, ó, a corrente ao quadrado. Então, a corrente ao quadrado é esse gráfico em azul. Se eu quiser calcular, por exemplo, a potência no indutor, né, instantânea, ou melhor, a energia instantânea, né, que a gente viu lá em circuitos 1, que é 1 meio da corrente ao quadrado dividido vezes
a indutância, 1/2 de L I ao quadrado. A gente pode calcular essa forma aqui e plotar ela também, né? Se a gente alterasse aqui, IL ao quadrado, e a corrente ao quadrado, vezes a indutância, a gente calculou de 10,6, né? Mili. Tudo isso aqui, usar um parênteses, dividido por 2. Então ele vai calcular, vou remover essa aqui, ele deve calcular a energia no indutor. Ele vai plotar aqui qual que é a energia instantânea, né, no indutor. Então ele fica variando entre zero. Deixa eu remover essa outra fonte aqui para conseguir ver. E ele está plotando então aqui a energia instantânea armazenada no indutor, cada momento aqui da minha simulação, né? Então a gente pode também fazer essas fórmulas, essas equações aqui, e calcular, por exemplo, né, como a gente está vendo aqui, a energia instantânea no indutor, beleza? Então, os cuidados aí que a gente tem que ter na simulação em corrente alternada, comparado com a simulação em corrente contínua, é isso aqui, total time e total step. Se a gente não ajustar isso aqui, se eu simular, por exemplo, simplesmente só para o período de onda é 16 milissegundos e a gente utilizar um tempo muito pequeno de simulação, vamos dizer que a gente simule por apenas 1 milissegundo, vou colocar aqui. Então o que a gente vai ter? Eu vou simular de novo. A gente não vai ver um ciclo completo. Ele está me mostrando aqui a tensão em V2, que é a tensão no indutor, né, e a energia. Eu não estou vendo um ciclo completo da senoide, porque eu calculei a gente simulou por um tempo total muito pequeno. Ou seja, 1 milissegundo na minha onda, ele não completou um ciclo completo. Então isso a gente tem um cuidado que a gente, às vezes, na simulação não está aparecendo o ciclo completo, a gente tem que mudar esse parâmetro aqui, né, o total time. Então, e a mesma coisa, se não adianta a gente botar aqui, então vou simular por 166 milissegundos, que é 10 ciclos, né? Então vou conseguir ver 10 variações do ciclo de onda, mas colocar um time step aqui muito alto. Por exemplo, se o período da minha onda é 16 milissegundos e eu colocar um step de 1 milissegundo, tá? Ou vamos botar um step de 2 milissegundos, o que isso quer dizer? Que eu vou calcular em um período do meu ciclo, eu estou calculando 16 milissegundos, que é o meu período aproximadamente, dividir por 2 mili, que é meu step, eu vou ter 8 pontos. Eu estou calculando somente 8 pontos da minha senoide no ciclo. Tá? A simulação, o computador vai calcular muito... tá, ele mudou aqui o parâmetro. Ó, ele calcula bem mais rápido, mas ele está calculando menos pontos. O que acontece com a minha senoide? Como ele está calculando valores instantâneos, ele está calculando nesses pontos aqui, ó. Deixa eu eliminar esse gráfico aqui que não tem necessidade, né? Deixa eu ver, quero remover esse gráfico aqui de baixo, tá? Então esse aqui é a tensão que ele simulou com esse step, ele ficou muito baixo, né? Então aqui eu tenho uma onda que não é senoidal. A gente consegue ver, né, que tem essas partes retas aqui que são interpolações que ele está calculando. Ele só calculou o valor mesmo nesses pontos aqui. Onde é que está? Então, onde está essa parte achatada aqui do gráfico é uma interpolação que ele fez, né? Uma interpolação que entre esses dois pontos aqui ele não tem, ele até pode ter um step aqui não tem, né? Ele calculou somente aqui. Ele calculou um dos pontos nesse intervalo aqui, nesse instante, né? E o outro ponto ele calculou só aqui. Então, entre esses dois pontos, a gente perde essa informação, que é a senoide ela vai ter mais um valor de pico, está aqui tá acima disso, né? Aqui para cima. Então, tem essa curva da senoide que a gente perdeu porque utilizou uma resolução, um step, né, da minha simulação muito alto. 2 milissegundos lá, foi muito alto. Então, a gente não tem aqui a forma de onda mais fiel, aí, vamos dizer assim, da forma de onda real. Forma de onda real a gente nunca vai obter na simulação porque a gente teria que ter um step aqui tendendo a zero para calcular a senoide perfeita. Mas basta a gente ter um step suficientemente pequeno, no caso aí, a gente pegar, né, uma boa dica aí
um bom parâmetro, vamos dizer, para comparação, depende da aplicação. A resolução boa, se a gente tiver pegar aquele período da onda, dividir por 360, que é mais ou menos, né, que a gente desse um passo de 1 em 1 grau na senoide, em fase, né, em ângulo, a gente vai ter com certeza uma resolução boa aí, né, da senoide. Se a gente pegasse de 2 em 2 graus, também vai dar uma resolução boa. Então vamos pegar, por exemplo, o step antes a gente pegou de 40 micro, vamos pegar de 80 micro, certo? Vamos testando, vamos ver se a gente consegue uma forma de onda satisfatória. Ó, a senoide já mudou, beleza? Né? A gente já consegue ver que a senoide está com a resolução suficientemente boa para nossa aplicação? Acho que sim. Né? Se a gente der um zoom muito próximo, talvez a gente vai encontrar, aqui é até difícil de ver, né? Mas talvez vai ter algum ponto que vai ter algumas retas, né? Que são a aproximação desse step, a interpolação que ele faz entre os pontos que ele está calculando os parâmetros. Tá? Então, por exemplo, de 2 graus já deu uma resolução temporal aqui na simulação muito boa. Né? A gente consegue ver a forma de onda senoidal bem definida. Aí, né, os valores de pico vão estar também bem claros para a gente calcular o valor RMS, enfim, ou ver os valores instantâneos, né, de tensão e corrente. Beleza? Então seria esse só alguns comentários aí sobre a utilização do PSIM em corrente alternada.